Um bom e abençoado dia, meus irmãos, a todos vocês. Eu vou iniciar o nosso estudo desta manhã fazendo a leitura da palavra de Deus em Judas, versos 3 e 4. As Escrituras dizem assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar. Nosso Deus, não é apenas no passado bíblico que nós encontramos homens ímpios negando o Senhor, a soberania, o senhorio de Jesus, mesmo falando a respeito dele. E Pai, obrigado porque o Senhor tem nos exortado hoje. E pedimos que o Senhor nos ajude a termos os olhos abertos para a verdade da Tua palavra, Senhor. E que nós saibamos fazer grande distinção, Pai, entre a verdade e a mentira com cara de verdade ensinada em nosso tempo. Guarde, Senhor, a cada um de nós e nos ajude no estudo desta manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família, dos nossos lares. E continuamos pedindo consolo para tantas pessoas que estão partindo, Senhor. Para essas famílias dessas pessoas, cuide delas. E dê força, Senhor, a esses que estão se recuperando, que estão se restaurando, ó Deus, por enfermidades como a Covid e outras, Senhor. Ilumine-nos nesta manhã. Nós pedimos, Senhor, certos do teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos ter um momento de louvor ao nosso Deus, com o hino do nosso inário, o inário Novo Cântico, e depois nós voltamos para continuar o estudo das Escrituras. Vencedor da batalha é cantado ao ser no trono do céu coroado. Soa nos céus o triunfo, a vitória vibra na terra do seu nome.
Nós estamos chegando ao final do estudo do livro de Daniel. Uma visão a respeito desse livro, uma visão a respeito da vida do profeta no exílio, uma visão a respeito até mesmo de alguns aspectos do exílio que o povo de Deus estava vivendo. E hoje nós chegamos ao último capítulo, capítulo de número 12. O capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12, eles trazem revelações a Daniel e tinham a intenção de trazer a ele, o profeta que estava no exílio, e ao povo de Israel, conforto, consolo, força para continuar sua caminhada. Apesar do povo estar ali por um ato de juízo de Deus, Deus os estava disciplinando, Deus não esqueceu-se do seu povo, Deus não abandonou o seu povo. Então, como Deus estava cuidando desse povo num ato de disciplina, Deus ele vai deixar bem claro esse cuidado através da vida do profeta Daniel, através dos 3 amigos que são mencionados no livro do profeta, e que revelam um Deus que ama e dentro do seu amor ele precisa disciplinar e dentro do seu ato de disciplina ele não os abandona, não abandona o seu povo e ele continua junto dele o tempo todo. Daniel, capítulo de número 12, perseverança na tribulação. Nós olhamos aqui e vemos algo que é bem particular. Havia passado muitos anos na vida do profeta Daniel. Agora, meus irmãos, ele com 86, 87 anos, aquele adolescente que chegou na Babilônia, agora já é uma pessoa com respeitável idade. Estamos somando aí o tempo todo de seu tempo no cativeiro e, meus irmãos, um período em que agora as coisas começam a ter uma direção diferente na vida do povo de Israel. Uma coisa que nos chama a atenção na vida de Daniel foi ter ido muito jovem para a Babilônia, ter ido para uma situação de cativeiro, ter vivido nessa situação de cativeiro, ter sido trabalhado para que ele se aculturasse aos valores babilônicos e aos valores pagãos, até mesmo a eles. E ele permaneceu absolutamente firme na fidelidade para com Deus. Ele estava só. O ambiente era desfavorável. No entanto, a fé que este agora idoso, quando jovem, levou consigo de Judá para a Babilônia, permaneceu em sua vida até o final. Uma coisa que é importante, meus irmãos, não é o ambiente que vai fazer com que a vida espiritual ela seja mais forte, menos forte, maior ou menor. Meus irmãos, não existe ambiente, não existe circunstância, não existe local para que a vida com Deus ela cresça, ela se desenvolva, ela prospere, ela produza os frutos necessários ou que correspondem exatamente a esse amadurecimento de fé. A vida com Deus, meus irmãos, essa vida piedosa e não apenas religiosa, ela pode crescer, ela pode se desenvolver em qualquer ambiente, mesmo naqueles ambientes mais difíceis e naqueles ambientes que podemos chamar de menos propícios. O capítulo 11 mostra Daniel
às margens do rio Tigre, estava ali com alguns que o acompanhavam, e nós olhamos, vemos no capítulo anterior, Daniel muito atribulado com as visões que ele teve. Vamos frisar que as visões que ele tem nos capítulos 7, 8 e 9 não são reveladas a ele em ordem cronológica, né? Ele não está registrando ali em ordem cronológica tudo que ele viu. Então, nós precisamos atentar para isso, para colocar em ordem cada uma delas. E quando ele tem a visão dos 70 anos do cativeiro e ele está lendo o profeta Jeremias, né? Quando ele se apercebe do sentido do tempo em que o povo haveria de ficar ali, ele se coloca diante de Deus em um ato de arrependimento e contrição, porque ele entende que o povo estava ali porque havia quebrado a aliança com Deus. Meus irmãos, ele se exila por um período às margens do rio Tigre, parece que fazendo como que um retiro espiritual, e ali ele recebe mais uma vez algo vindo da parte de Deus, mas não simplesmente uma visão. Ele recebe ali o próprio Filho de Deus que vem dar a ele, junto com dois anjos, o que dar a ele conhecimento daquilo que haveria de acontecer muitos, muitos e muitos anos à frente. No capítulo 11, nós vemos ali o Filho de Deus revelando a ele o que aconteceria em um tempo que não seria um tempo tão longo. Ele fala a respeito de um homem cruel que se levantaria e que causaria grande mal ao povo de Deus. Ele desencadearia perseguição muito grande, e uma perseguição que seria inimaginável durante toda a história que o povo de Deus já viveu. Mas há uma advertência ali, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Nós temos aqui, meus irmãos, dois momentos históricos. Um deles, quando Antíoco Epifanes assume o trono e se torna um grande perseguidor do povo de Deus e causando muitos males, profanando aquilo que é sagrado ao povo, profanando o próprio templo e se colocando como até mesmo uma divindade. E temos, meus irmãos, um outro momento que nos remete ao final dos tempos, que nos remete ao final de toda a história. Então, nós observamos que quando nós olhamos para Daniel, é muito importante nós entendermos que Deus está ali através da pessoa de Jesus Cristo, né? Apesar de Jesus não ter se encarnado, não era Jesus Cristo ainda, o Filho do Homem, para nós, Jesus Cristo, ele está trazendo, ao mesmo tempo em que fala do sofrimento, ele está trazendo também conforto, está trazendo instrução, está trazendo orientação. E ele fala a respeito do momento final, que nós entendemos como o fim do mundo. Não o fim do mundo cinematográfico, não o fim do mundo que é pintado por aí como
uma destruição absoluta de tudo, de todas as coisas aqui no nosso planeta, né? Ou a extinção da vida humana, a extinção de toda a vida no planeta, algo catastrófico nesse sentido. Alguns afirmando que haverá um momento em que uma bomba estourará e outras virão atrás, e dessa forma toda a vida será aniquilada, né? Outros têm afirmado que teremos um final através de uma ação natural, em que nós, pela órbita terrestre, a Terra vai se afastar do Sol e esse afastamento que criará uma nova era glacial e toda a vida, então, será aniquilada, será extinta, né? Não haverá mais vida. Irmãos, fim do mundo, escrituristicamente falando, não se refere a nenhum evento assim. Mas ao final, sim, de toda a história e ao final onde toda a criação de Deus sofrerá uma restauração e será uma restauração para aquilo que era originalmente. Tudo isso vai acontecer quando a segunda vinda de Cristo, então, se realizar. Então, nós observamos que os primeiros 4 versos do capítulo 12, eles ligam imediatamente o pensamento ao capítulo 11. Capítulo 11 e 12, eles estão juntos, eles estão ligados como um mesmo pensamento, né? Eles não deveriam ser separados, né? Mas para efeito de estudos aqui nós fizemos isto. Eles formam uma unidade que revelam aquilo que no final dos tempos haverá de acontecer. Mas vejam que antes que o final aconteça, ou seja, antes que a volta de Cristo aconteça, as Escrituras elas mostram que alguns fatos estarão presentes, alguns acontecimentos se concretizarão. E elas mostram que vai acontecer a aparição de falsos profetas, falsos cristos, e eles vão realizar atos que as pessoas vão ficar maravilhadas, né? Deus lhes concederá poderes para isso. E eles vão tentar enganar a todos e até mesmo o povo de Deus, se eles conseguirem. O povo escolhido, o povo da aliança. Judas se referia a pessoas assim, Paulo se refere a pessoas da mesma forma, Jesus da mesma maneira, Pedro da mesma forma. Nós observamos, meus irmãos, no Novo Testamento, muitas afirmações como esta que é feita a Daniel aqui. Isso muito tempo antes de da vinda de Cristo Jesus, da sua primeira vinda. Vejam Marcos 13, 21 e 22. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E é interessante que esses falsos cristos, esses falsos profetas, esses falsos mestres existiram, eles existem, no entanto, no final dos tempos, eles se manifestarão de uma maneira mais poderosa. Farão sinais e os sinais encantarão a muitos. Na certeza que Paulo nos apresenta, o fim de todas as coisas ele não vai acontecer até que se manifeste um tempo em que aqueles de uma profissão de fé apenas externa, aqueles que dizem crer em Deus, mas é da boca para fora, eles apareçam, eles se manifestem, aí apareça também
o chamado homem da iniquidade ou o filho da perdição. Alguém que vai se levantar com grande maldade, vai se levantar com grande arrogância, vai se levantar para tentar assumir a posição até mesmo de um Deus dentro do nosso tempo. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz: ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Antíoco Epifanes fez algo parecido, mas virá outro pior do que ele, muito pior. E nesse tempo nós vamos observar aqueles que não são de fato de Deus, eles vão abandonar a fé que estão professando. Eles vão largar, vão abandonar. Eles não quererão passar por perseguição, por dor e por sofrimento. Eles não vão querer passar por essa situação. Uma outra característica dos últimos dias é o tempo de sofrimento. Um tempo de sofrimento, um tempo de angústia, como nunca existiu até hoje. É evidente que esse tempo de sofrimento, esse tempo de angústia, tem a ver com os eleitos de Deus, tem a ver com a fé cristã, tem a ver com aqueles que vivem no Senhor. Não é uma perseguição geral contra de um grupo organizado mundialmente, universalmente, e que vai sair por aí perseguindo qualquer pessoa. Nós estamos falando de um tempo em que o povo de Deus ele vai passar sim por um momento de tribulação, né? Alguns têm afirmado que com a vinda de Cristo, né, e o período de 7 anos de grande tribulação, a igreja ela não estará presente nesse tempo. Que Jesus vem no alto dos céus, arrebata a igreja, leva consigo, depois desses 7 anos, traz de volta e reina aqui por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, a batalha final, e com essa batalha final, então, a vitória derradeira, a vitória decisiva de Cristo Jesus. Meus irmãos, as Escrituras falam no período de tribulação e a igreja ela está dentro desse período. O livro de Daniel nos registra um período com uma extensão, um período que aconteceu, né, no período que caminha ali para o período interbíblico entre Malaquias e Mateus, e perseguição foi muito grande, né? E Deus orientou o seu povo e através de alguns líderes, e um grande líder foi Judas Macabeu, e eles vencem então toda essa situação e se reorganizam como povo de Deus. É o que nós encontramos então na vinda de Jesus, na sua primeira vinda, esse povo de Deus que está ali. Só que Daniel recebe uma visão que o lança bem à frente em termos de acontecimento. E nós observamos esse lançar à frente envolvendo a era cristã e o final da era cristã, quando a perseguição vai acontecer. E o texto das Escrituras nos diz que vai acontecer perseguição como nunca houve, e uma perseguição ferrenha contra o povo de Deus. É contra aqueles da fé cristã. Esse homem da iniquidade, ele vai perseguir de maneira muito forte aqueles que são de Cristo Jesus.
Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. A igreja vai estar ali, nesse tempo de sofrimento. Os eleitos de Deus estarão presentes e serão perseguidos. Parece ser, com certeza, a referência que encontramos aqui em Daniel, uma referência ao povo de Deus. Ele está registrando uma época difícil que o povo do Senhor vai enfrentar com muitos horrores. Uma coisa que é importante, meus irmãos, o que Jesus, ali ainda o Filho de Deus não encarnado está nos mostrando, é que no meio de tudo isso, assim como aconteceu olhando para o final dos tempos, um pouco depois na vida do povo de Israel, não foi um tempo tão curto, mas naquele período, Deus não perdeu o controle e não perderá o controle de toda a história humana. É o que vai acontecer também no final dos tempos. Os céus vão continuar, meus irmãos, segurando as rédeas dos acontecimentos históricos. Nesse tempo, meus irmãos, Deus vai liberar todas as hostes do mal, e elas vão agir com certa liberdade contra a igreja do Senhor. Certa liberdade, vão agir com limites. Deus sempre colocou limites para a ação das hostes celestiais malignas e também até mesmo para aqueles homens maus, né? E nós vamos observar que esse tempo será o tempo da salvação, o tempo final, meus irmãos, quando tudo estará consumado. Há uma expressão que é usada com bastante frequência, né? Dentro do Novo Testamento, não tanto quanto outras expressões, mas que aparece. Jesus fala sobre ela, Apocalipse fala sobre ela, e nós temos aqui algo revelado a Daniel que é muito importante. E dentro do capítulo 12, aparece uma expressão que diz que aqueles que não tiverem um nome no livro, um nome registrado no livro. Se fala de um livro que existe, né? Não vamos imaginar algo físico propriamente dito, mas que nos mostra um registro, que nos mostra nomes escritos. Verso 1 diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Não houve tribulação igual àquela que vai surgir. Nenhum, em tempo nenhum. Mas será o tempo da salvação, meus irmãos. Será o tempo final da redenção do Deus eterno, do Deus todo-poderoso. Vejam o que Lucas diz-nos. Os nomes do povo de Deus estão escritos em um livro, segundo o registro das Escrituras. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ele está falando aos discípulos, não fiquem entusiasmados porque os espíritos se submeteram a vocês. Mas sim,
porque o nome de vocês está rolado no maior rol ou no melhor rol que há, o rol celestial de todos aqueles que são os eleitos do Senhor. E Apocalipse ainda diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, há um livro e há nomes escritos nele, né? Não vamos imaginar aí um livro, né, como esses que nós conhecemos. Não precisa ser literal assim, mas mostra que há uma relação, há um arrolar e há um livro, o livro da vida, onde Deus escreveu o nome de todos aqueles que Ele estará resgatando, porque em Cristo veio e pagou a dívida de maneira definitiva. São os nomes daqueles a quem Deus amou eternamente, porque em Cristo deu a sua própria vida. Esse, meus irmãos, é o povo que aparece no capítulo 12, verso 1, e que vão desfrutar do livramento que Daniel registra aqui no verso 1 do capítulo 12. E no meio, meus irmãos, dessa tribulação toda que nós encontramos registrado no livro de Daniel, registrado por Paulo, que Jesus também fala, que Pedro também afirma, nós vemos esperança. Esperança não é não será um tempo em que as pessoas estarão enfrentando o grande sofrimento sem que recebam força para que consigam caminhar dentro dela. O autor do nosso periódico ele faz uma afirmação, né, e que nós vamos encontrar de forma bem mais própria em Stuart Olliott, quando comenta Daniel. Ele diz que o capítulo 12 vai apresentar um dos maiores consolos para os crentes em Cristo Jesus. Os escritos no livro, eles serão guardados para que não desistam da sua fé. Eles serão guardados, né? Não será uma situação em que as próprias forças resistirão a todo esse sofrimento. Mas haverá a ação do Senhor para que isso aconteça, meus irmãos. O Filho de Deus diz assim, que naquele tempo, o tempo de grande aflição, Deus vai enviar o anjo Miguel e esse anjo ele vai proteger o povo de Deus, ficando junto dele e trazendo a ele livramento. Miguel, pelas Escrituras, parece ser o anjo designado por Deus para a proteção do povo dele. Né? Parece-nos isso. E nós vemos que naquele tempo o anjo vai ser enviado para esse livramento. Miguel é o arcanjo escolhido de Deus para ser o protetor do povo eleito. Os inscritos no livro da vida perseverarão nesse período terrível. Por quê? Porque eles serão cuidados pelo Senhor. É claro que Paulo ele faz a seguinte afirmação, né? A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O mundo, ele vai nos tratar sempre como estrangeiros no seu meio. Sempre vai ser assim, meus irmãos. Nós sempre seremos tratados como pessoas que não fazem parte dele, né? Pessoas estranhas, pessoas anômalas, pessoas que têm uma grande diferença do povo que está aqui.
né? Não porque temos uma aparência diferente, mas porque os valores da vida e do coração tornaram-se diferentes. E o que vai ser de grande esperança para o povo de Deus, ou a chamada igreja que está militando aqui, né? Porque a que não está aqui já está em triunfo, né, com Deus, já partiu, está com Ele. E nós observamos que a esperança está exatamente no cuidado que Deus terá conosco, com o seu povo, com a presença deste arcanjo, que vai cuidar de nós, do seu povo, nesse período terrível que está para vir. E nós vemos que a maior segurança, meus irmãos, e a maior esperança que está ali no verso de número 2 não é simplesmente o livramento, porque muitos estarão mortos e muitos morrerão nesse momento, nesse tempo de tribulação. Mas observamos já algo que chama a nossa atenção ali, quando o verso 2 ele fala a respeito do que acontecerá no final dos tempos, já conhecemos de maneira mais detalhada no Novo Testamento. Daniel 12:2 diz: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O conceito da ressurreição, meus irmãos, ele já está presente ali. Não é de forma muito própria, Daniel fala da ressurreição e da distinção entre justos e injustos, entre aqueles que estão com o Senhor e aqueles que não estão. Vejam, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles se entenderá, mas os sábios entenderão. Né? Nós olhamos para Daniel e vemos aqui um registro muito importante, né? Um registro do ato purificador, restaurador final de Deus e que vai acontecer no momento em que Jesus voltar, a ressurreição acontecer e a separação entre os justos e os ímpios se manifestar. Quando o fim estiver se aproximando, algo vai acontecer. Vai acontecer uma separação. Vai acontecer uma separação que já existe hoje, mas que ainda ela é muito pequena. É uma separação de grupos que nós temos já presentes hoje, mas que até de menor hostilidade, mesmo com ela acontecendo. Desde muito cedo, o Velho Testamento ele já apresentava para nós o conceito de ressurreição dentro da fé que eles tinham. Nós vemos alguns textos, como Jó, por exemplo. Né? O livro de Jó, ele é o mais antigo escrito que nós temos. Ele diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. O conceito da ressurreição aqui, muito claro e presente. O meu Redentor vive e vai se levantar sobre a terra, e depois ele refere-se a ele mesmo. Salmo 16:10: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja a corrupção. Isaías 26:19: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como um orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos.
A ressurreição, que aparece com tantos detalhes no Novo Testamento, é, ela é muito presente nos escritos de Paulo. Paulo fala sobre a ressurreição de uma maneira muito intensa. Ela é descrita aqui por Daniel para servir de conforto e de esperança para o povo de Deus. A ressurreição, ela é descrita aqui, ela é apresentada aqui a Daniel para que eles perseverassem, tivessem conforto e não abandonassem em momento nenhum a esperança. Olha o que Apocalipse 20, 12 e 13 nos mostra. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Meus irmãos, não há dúvida nenhuma que a Bíblia tem muita coisa para nos ensinar sobre o castigo que vai acontecer no final dos tempos e de lá para frente. Mas o que nós temos aqui não é uma palavra sobre simplesmente juízo e castigo eterno. Mas, meus irmãos, é mostrar o que haverá de recompensa na vida daqueles que continuarão sendo fiéis a Deus, que vão, o que os filhos de Deus estarão desfrutando no seu amanhã. O que Daniel tem diante de si é algo muito claro, muito forte. Ele vê o Filho de Deus de uma maneira maravilhosa e ele descreve. Se nós olharmos literalmente essa descrição, vai parecer algo até mesmo terrível, né? Porque imaginar uma pessoa com aqueles elementos que Daniel descreve, né, não vai ser algo como olhar para uma pessoa e vê-la vestida ou caracterizada naturalmente, né? É a visão gloriosa do Filho de Deus que Daniel tem e que ele descreve com palavras humanas, né? Palavras humanas para descrever o indescritível, aquilo que não dá para definir e não dá para descrever de maravilhoso que é. Então nós temos aqui a visão do Filho de Deus e essa visão que ele tem, ela é muito importante. Ela, meus irmãos, é muito rica pelo que ela fala, pelo que ela anuncia a Daniel. Daniel tremeu quando ele viu, teve aquela visão. Quando ele vê agora o próprio Filho de Deus e anjos diante dele de maneira real. Temos ali uma teofania. Jesus não era Jesus ainda, porque não havia acontecido a encarnação, era o Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. Mas nós observamos que naquela situação toda, ele é fortalecido, Daniel é fortalecido. Né? E uma coisa que é muito rica, Jesus diz, você, Daniel, é muito amado de Deus. Nós temos amor por você, pela sua fidelidade,
pela dignidade da sua fé. Não há nada de maior conforto, com certeza, do que saber que o Filho de Deus tem preocupação conosco em toda e qualquer situação. É o que ele faz com Daniel, é o que ele faz com o povo dele, não apenas nos detalhes ricos que encontramos nas profecias ou no registro de Daniel, como de todos os outros profetas. Deus tem cuidado com seu povo em toda situação e não apenas em algumas delas. A visão do Filho de Deus, ela é muito rica e é muito forte para Daniel. Meus irmãos, como o Filho eterno, né, de Deus, parte da Trindade Santíssima, ele vai se apresentar aqui de uma forma humana, né? Chamamos isso de teofania, para que ele conseguisse comunicar-se com Daniel. Ele está trajando linho fino e ele está amparado ali por dois anjos. Todas essas coisas que nós vimos, quando elas vão acontecer, meus irmãos? Atos 10, 5, 6 e 7 serve para fundamentar dentro das Escrituras e nos dá uma melhor compreensão do verso 6 do capítulo 12 de Daniel. Diz assim: então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse nos ajuda a entender com um pouco mais de detalhes o que foi revelado a Daniel, né? E nós observamos, há uma dificuldade para tentarmos entender o enigma das semanas que aparecem aqui, né, no capítulo 11. Mas nós observamos que Daniel ele quer entender e ele pergunta, o anjo pergunta, né? Ali faz uma pergunta. E meus irmãos, o Filho de Deus responde o enigma com outro enigma. Essa profecia, segundo o comentarista Yang, não se aplica somente a Antíoco Epifanes, aquele rei mau que nós já nos referimos, né? Mas ela tem um cumprimento ali e tem, meus irmãos, um cumprimento futuro, um cumprimento que vem bem à frente, né? Antíoco, ele era um tipo contrário da pessoa de Cristo, um antítipo. E nós observamos que lá na frente, né, segundo o registro histórico das palavras de Jesus a Daniel, né, nós teremos o cumprimento no tempo final, quando a grande tribulação acontecerá. Mas não existe uma data, existe um evento. Quando esse evento acontecer? Duas aplicações de uma mesma profecia, uma sobre a crueldade de Antíoco e a outra nos tempos do fim, com um sofrimento muito grande que a igreja passará e viverá antes da volta de Cristo Jesus. E, meus irmãos, esse enigma ele continua até hoje, né? Essas 70 semanas de Daniel, tanto discutidas, não nos dão um ponto final, algo que seja para nós conclusivo.
dizemos, olha, aqui já temos então uma soma que resulta nisso. É uma tentativa muito grande de fazer isso. Isso, irmãos, é algo inconclusivo, né? É algo que não nos parece ser, a princípio, o mais importante dentro de toda essa relação profética, né? Essa dúvida de Daniel, ela continua até agora, né? Com relação ao, a esses tempos que são descritos ali. Nesse tempo, assim como foi no tempo de Antíoco, né, haverá pessoas que, apesar de grande perseguição, de grande aflição, apesar da morte que vai suceder de maneira muito intensa, eles vão continuar anunciando as verdades do Senhor e vão continuar fazendo a obra de Deus. É o que se diz a respeito dos sábios, ainda dentro desse texto. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Haverá sim a obra de Deus acontecendo. Perseguição, morte, muito sofrimento, mas a obra de Deus continuará sendo feita, porque homens serão levantados para isso. Se nós olharmos, meus irmãos, esse sofrimento pela ótica humana, nós vamos ver que muitos vão afirmar que não vale a pena. Só que pela ótica da fé, se enxerga, meus irmãos, com lentes diferentes. E não há dúvida nenhuma que vale a pena. Vejam o que Paulo diz para nós. Sob a ótica da fé, valerá a pena, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O sofrimento, ele vai existir, mas não dá para comparar com o que haverá de resultado pela perseverança aqui e, meus irmãos, aquilo que está reservado para aqueles que Deus ama e que amam a Deus aqui também, né? Todo esse sofrimento, ele tem propósito, ele tem razão para existir, né? E um desses propósitos, meus irmãos, é de provar a firmeza e a fidelidade daqueles que são do Senhor, e o outro é de purificá-los, né? De nos purificar de forma que sejamos semelhantes à pessoa de Jesus Cristo, né? Pode até nos causar assim um impacto olharmos e vermos Deus deixando com que Etíoco, por exemplo, blasfemasse, que desfizesse do santuário de Deus por tanto tempo. Só que o que nós não podemos esquecer é que Deus tinha ali a manifestação do seu propósito. Daniel 11, 33, 34 e 35. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provadas, purificadas e purificados, para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Deus estava purificando o seu povo, Deus estará fazendo isso também no amanhã. Nós não podemos perder isso de vista. A tribulação e o sofrimento não são simplesmente atos de Deus querendo fazer com que o povo passe gratuitamente por ele. Deus está purificando o seu povo de uma maneira extremamente rica. Nós olhamos para esses capítulos que já me referi anteriormente e nós vemos que os impérios se sucederão.
Eles vão suceder-se um ao outro. Agora, o que é importante nós observarmos é que no meio de toda esta sucessão, o alvo nunca deixou de ser o povo de Deus, nunca deixou de ser a sua igreja. E é por causa desse povo, meus irmãos, que Deus abençoa o resto do mundo. É a fidelidade de Deus, a aliança que Ele estabeleceu conosco, que Ele, o próprio Deus, está administrando todas as coisas. E por que Ele faz isso? Por amor à sua igreja e para purificá-la. E Ele faz isto mesmo nas horas mais difíceis, mesmo nas horas que nós não conseguimos imaginar, né, que ali a ação de Deus está acontecendo, e ela está acontecendo. O que é muito importante nós observarmos é que o livro de Daniel nos afirma e nos ensina que Deus, somente Deus, é o Senhor de toda a história. Toda a história está em suas mãos. Toda a história está sendo conduzida por Ele. E absolutamente nada, nada, nada mesmo fugirá do seu controle. Nós louvamos a Deus por isso. Porque Deus tem uma vontade santa, sábia e soberana. E essa vontade, meus irmãos, ela nunca será uma vontade ruim. Pode não ser da forma como nós queremos, mas ela sempre será boa, perfeita e sábia. Nunca nos esqueçamos disso. Olhamos para Daniel, e o destaque ali não está em vermos Daniel passando na cova dos leões, os seus amigos jogados na fornalha, né? Deus fazendo Nabucodonosor pastar como um animal, mas está mostrando que Deus é Senhor soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te renove na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Vamos ter um momento aqui diante do Senhor, louvando, e depois voltamos para encerrar o nosso estudo desta manhã. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vesti sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados,
Vamos orar. Nosso Deus, o Senhor é a força para a nossa caminhada. É a força, Pai, para situações e circunstâncias que enfrentamos e são contrárias a Deus, a, a tua igreja, ao teu povo. E nós agradecemos porque, mesmo sem que aquele fim terrível que as Escrituras nos apresentam tenha chegado, o Senhor tem sido o cuidado que nós precisamos tanto. Obrigado, Senhor. Abençoe-nos na semana que se inicia. Abençoe-nos na caminhada de todo esse dia ainda. Pedimos, Senhor, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua família, com o seu lar, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça em mais esse dia de serviço ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Naqueles tempos, quando um convidado chegava na casa de alguém, usualmente recebia um copo de água ou de vinho. Depois que o visitante o bebia, o anfitrião o enchia novamente. Se o dono da casa queria que o convidado ficasse por mais tempo, ele continuaria a encher o copo, até transbordar. Na Bíblia, um copo transbordando é símbolo de satisfação total. Não é sem razão que Davi afirmou: meu cálice transborda. Quando o rebanho precisava de água e não havia riachos, o pastor conduzia suas ovelhas até um poço. Alguns desses poços eram muito profundos e com um balde ele enchia de água grandes talhas de pedra ao lado do poço. Ovelhas não gostam de se molhar, por isso o pastor se certificava de que as talhas estivessem cheias até transbordar. As bênçãos de Deus sobre nós são igualmente generosas. Com certeza, o seu copo transborda com a compaixão, com a generosidade, com o perdão de Deus. Deus não apenas nos perdoa ou responde às nossas orações, Ele faz muito mais. Quando Jesus transformou a água em vinho, Ele produziu muito além da necessidade. Quando alimentou 5.000 pessoas, sobraram 12 cestos. Nosso cálice transborda em abundância porque essa é a natureza do nosso Deus. Nosso pastor enche o nosso cálice com suas bênçãos até transbordar, porque Ele deseja que tenhamos comunhão com Ele para sempre.